Shalom Abraha. O Rebbe diz para ter no carro sempre Chumash, Tilim e Tânia e uma Kupat Tzedakah. O Chumash é o Pentateuco, o Tilim é o livro dos Salmos, o Tânia é o livro da parte oculta da Torá, escrito pelo primeiro Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. E a nossa Parashá é Parashá Dvarim. E um dos assuntos interessantes da Parashá é que Moshe Rabbeinu fala para o povo: vocês são hoje como as estrelas do céu, de tão numerosos que vocês são. E Moshe Rabbeinu sabe que eram 600 mil homens, com as mulheres e crianças. Ainda esses 600 mil homens eram de 20 anos a 60, quer dizer que com as mulheres e crianças e os jovens e os velhos, era um povo de milhões. E Moshe Rabbeinu também sabia que tem mais estrelas no céu do que milhões. Porque ele usou esse exemplo, está escrito Tânia de Eliyahu, Shital Feshane Ave Alma. Eliyahu Navi, o profeta, ele nos ensinou que o mundo tem um prazo de validade de 6.000 anos. E a partir da criação do mundo pela Torá, depois de 6.000 anos, Deus faz um milagre e esse mundo aqui, ele vira um mundo espiritual, ele vira mais alto paraíso do que o alto paraíso. É revelado aqui o lado espiritual do material. Mas o mundo material, do jeito que a gente está vendo, essa coisa ruim que dizia o Rabbi Nachman de Breslev, que ele acredita que exista o próximo mundo, e ele acredita que exista esse mundo também, porque o que ele está vendo é o inferno. Então esse mundo, do jeito que a gente está vendo ele tem um prazo de validade. Nós vemos que já tem buraco na camada de ozônio, aquecimento global, então está dentro do prazo de validade da Torá, que é 6.000 anos a partir da criação do mundo pela Torá. E Moshe Rabbeinu, ele sabe que dentro desse prazo de validade, o Sol, a Lua e as estrelas, eles estão na melhor situação. As estrelas do céu, elas estão na melhor situação em relação ao prazo de validade. Então ele quis dizer para o povo de Israel, não que o número de vocês, que ele sabia que eram 600 mil homens entre 20 e 60 anos, e mulheres e crianças e jovens, não que o número de vocês é o mesmo número que as estrelas do céu. Ele sabia que tinham mais estrelas no céu do que os judeus que estavam lá com ele, mas ele falou, olha, que da mesma maneira, ele quis dizer, da mesma maneira que as estrelas do céu, elas não são perecíveis, nós somos um povo não perecível. E Moshe Rabbeinu, ele, depois que ele falou que Hashem fez vocês como as estrelas do céu, aí ele acrescentou a bênção dele próprio, que vocês sejam milhares e milhares de vezes isso. Quer dizer, na hora que ele já chegou na bênção divina, que já mais do que isso não tinha como, que Deus já deu de tudo para nós, ele ainda acrescentou a bênção dele, que Hashem deu para a gente milhares e milhares de vezes isso. O que acontece na prática é assim, diz o Zohar que daqui a gente aprende, não importa em qual situação, sempre que você fala bem de alguém, você é obrigado a acrescentar uma bênção sobre essa pessoa. Falar mal de alguém, a gente não deve falar. Se alguém fez uma compra na internet, num site que a pessoa pagou e não recebeu a mercadoria, e vem alguém e fala para você que, olha, eu vou dar para ele, eu vou comprar desse mesmo site. Aí você fala, olha, por causa que você vai comprar desse mesmo site, saiba que eu comprei e eles não me deram. Então aí nesse caso é permitido falar, quando é no Guia Badavar, quando toca no assunto, tipo, a pessoa te roubou e agora o outro vai ser roubado, aí você pode avisar o outro que vai ser roubado para ele não ser roubado. Agora, se não é esse motivo, a gente não deve falar mal de ninguém.
só no motivo prático que tem uma necessidade prática disso. Agora, falar bem de alguém é uma coisa muito boa. Mesmo que a Gemara pede para evitar você falar de um médico na frente de outro médico, que aí você vai estar despertando uma concorrência. Ele vai falar, não, o outro não é tão bom assim, eu sou melhor. Ou você falar de uma pessoa, de um profissional, na frente você falar bem de um profissional, na frente de um profissional do mesmo ramo, você vai despertar ele para fazer a propaganda de si próprio, muitas vezes na conta do outro. Tipo, muitas vezes ele não tem o que acrescentar em relação a si próprio, então ele falando mal do outro, pelo menos ele diminui o outro, aí ele não tem a necessidade de descobrir alguma coisa boa em si próprio. É o suficiente que o outro não seja tão bom quanto ele. Então, mesmo que a Gemara então pede para evitar de falar bem de alguém na frente do outro, que você sabe que se você falar bem desse, aquela pessoa vai falar mal, quer dizer, você vai despertar ele, você vai estar fazendo uma provocação para que ele fale mal. Mesmo assim, quando você fala bem de alguém que já passou por esses critérios, vamos dizer assim, você não vai falar bem do médico na frente do outro médico da mesma categoria, da mesma especialidade. Você não está falando do lado da sua esposa, você não está falando, olha aquela mulher que bonita, que senão você leva na hora também. Quer dizer, não precisaria nem da Gemara para te contar isso, você já levaria dela no ato. Não estava falando sobre esse caso que a Gemara não recomenda falar bem da pessoa nesses casos. Estamos falando de um caso que não tem problema você falar bem de alguém, mas você falando bem de alguém, nessa hora lá em cima, o tribunal divino vai verificar se realmente essa pessoa que você fala, olha, você tem uma família tão linda e tão grande e tão rica, e o tribunal divino, na hora que você está falando, está analisando se eles merecem isso mesmo. Por isso, você que falou bem deles, você que abriu a ficha deles lá em cima, você é a única pessoa que consegue resolver isso. Então você é obrigado pelo Zohar agora a dar uma bênção para eles, a falar, olha, vamos transformar. Você, tribunal divino, vocês estão achando que eu estou falando bem deles? Eu não estou falando bem deles, eu estou falando que vocês não foram justos com eles, porque vocês deram pouca coisa, tinha que dar milhares de vezes isso. Aí você inverte a situação. Quer dizer, aí não parece que você está falando, olha, o cara é um milionário, porque no final você fala e que Hashem dê para ele que ele seja um bilionário. O que você faz com isso? Você reverte o que você falou antes, que aparentemente você estava falando bem dele, você transformou isso, que ao contrário, você estava rezando por ele, você estava dizendo que ele é só um milionário, você quer que ele seja um bilionário. Aí você reverteu, você transforma aparentemente uma acusação em uma reza. Então, por isso diz o Zohar, você é obrigado, se você deixou escapar da sua boca por qualquer motivo que alguém tem muito dinheiro, você é obrigado nessa hora a dar uma bênção para ele e falar, eu quero que ele tenha muito mais, porque aí você transformou o que seria aparentemente uma acusação lá em cima. Você está falando, olha, ele tem muito dinheiro, mas eu não tenho, ou outros que merecem mais do que ele não tem. Você transforma isso numa reza. Você fala, ele tem muito, mas eu quero que ele tenha muito mais. O que ele tem não é o suficiente. E aí você cancela a acusação, você transforma ela em reza. Diz o Zohar, você é obrigado a fazer isso. Por quê? Cada um de nós, diz o Zohar, aqui embaixo, tudo que a gente fala é levado em conta. Não adianta a pessoa falar, eu estava brincando, eu estava zoando, eu estava, não sei, todos os sinônimos. Coloca no dicionário de sinônimos todos os sinônimos para brincadeira. Não adianta você falar isso. Se você falou alguma coisa,
você, lá em cima, o que você falou está sendo levado em conta. Se a pessoa pedir um castigo para alguém, lá em cima, em primeiro lugar, vai ser aberta a ficha dessa pessoa que pediu esse castigo para o outro, para verificar, vamos ver se ele não fez alguma coisa errada também. Ele está pedindo um castigo para o outro, vamos ver se essa coisa que ele está alegando que o outro fez, se ele não fez isso. E aí o que acontece? Esse que pede um castigo para o outro, pode ser que em uma reencarnação anterior ele fez pior do que o outro, e aí ele vai ser castigado em primeiro lugar, ele vai receber o castigo primeiro. Então por isso a gente nunca tem que rezar para Deus, pedir para Deus castigar alguém. O Tribunal Divino já sabe quem tem que ganhar um prêmio, quem tem que ganhar um castigo. Não é a nossa função essa função dos anjos lá no céu de verificarem quem precisa ganhar um castigo. Na hora que a gente se mete nesse trabalho deles, aí eles vão falar, olha, chegou o bandido foi para a delegacia fazer um PO para outro bandido. E na hora que ele digita o nome dele, o número do CPF, o número da identidade, eles falam, ai, que bom que você veio aqui, que você é um procurado, a gente estava te procurando para te dar um castigo, o que você quer que faça para ele, você merece muito pior. Sorte que você veio entregar ele, porque agora a gente já te pegou. Então isso que acontece quando a gente pede um castigo para alguém. Então, se alguém te fez alguma coisa, nunca peça um castigo por ele. Deixa que os anjos lá em cima, eles estão contabilizando todas as transgressões que todo mundo fez. Não é problema nosso, isso já é problema lá de cima. Como se diz, tem um leão solto, a prefeitura já sabe que o leão está solto, a polícia já está atrás dele. Não precisa você ligar hoje em dia, vamos dizer, se tem um leão solto, você sim liga, porque a prefeitura, a polícia, o governo não tem capacidade de descobrir onde ele está. Mas lá em cima não é assim. Lá em cima, cada pessoa que faz uma coisa ruim, o Tribunal Divino, naquela hora que a pessoa fez uma coisa ruim, já está decretado para ele, já tem um anjo responsável para fazer para ele o que ele fez de ruim. É dado um tempo para ele fazer teshuvah, se arrepender do que ele fez de ruim. E dependendo desse nível de arrependimento, ou ele vai receber um castigo menor, ou não vai receber castigo nenhum. E tudo isso está contabilizado lá em cima. Então, falar mal de alguém, novamente, somente no caso prático. Você comprou uma coisa na internet, tipo, estou usando isso como exemplo porque me aconteceu. Assim, infelizmente, a gente não entende, né? Então, comprei uma coisa na internet, depois a loja desapareceu, ou tudo desapareceu, é como se... Então, se a loja não tivesse desaparecido e uma pessoa tivesse me recomendado aquela loja, eu teria que falar para ele, olha, não compra deles, porque você paga e eles não entregam, porque é um caso prático. Mas fora isso, vamos dizer que se aplica também em outros aspectos, cada um com o aspecto dele, né? Cada caso é um caso. Então, de uma maneira normal, falar mal de alguém a gente não deve, porque isso vai repercutir contra nós. Nós vamos ser verificados se a gente não, em alguma reencarnação anterior, não fez alguma coisa parecida com isso, ou até pior do que isso. Então, voltando para o nosso assunto, falar o bem. Então, o que é Ahavat Israel? O que é amor ao próximo? Amor ao próximo é falar bem do outro, é querer o bem do outro. Então, os alunos do Rebbe Akiva, está escrito que eles faltaram com respeito um em relação ao outro, eles não tiveram amor ao próximo, e Deus me livre, teve a epidemia respiratória e todos eles morreram por causa disso. Então a gente sabe que a gente deve ter amor ao próximo, e amor ao próximo quer dizer falar bem do próximo, elogiar o próximo, falar bem do próximo. Mas
não se esqueça desse detalhe. Na hora que você fala bem, você tem que acrescentar a sua bênção. Por que você tem que falar bem do próximo? Mas na hora que você fala bem dele, você está abrindo a ficha dele lá em cima, então você tem que transformar, você tem que completar o seu raciocínio que você não falou bem dele, para chegar se o que ele tem aqui embaixo ele merece ou não. Não é como você chega no aeroporto, a pessoa chega no aeroporto, eles perguntam se você está levando dinheiro. Aí, se você está com pouco dinheiro, aí vão falar, eu chego no aeroporto dos Estados Unidos, pergunta se eu tenho dinheiro, eu falo, eu estou com cartão de crédito. Porque se eu falo que eu estou com dinheiro, se é pouco dinheiro, aí eles vão falar, pera, você veio aqui para quê? Então você vai querer trabalhar para ganhar dinheiro, e a gente não quer que você trabalhe aqui. Se é muito dinheiro, eles vão falar, você está fazendo uma lavagem de dinheiro. Então, quando você fala de alguém que ele tem muito dinheiro, você fala, olha, graças a Deus o cara é muito rico e ele está doando bastante, você está fazendo isso. É como se você estivesse falando na alfândega lá nos Estados Unidos que olha, ele está aí com $1 milhão. Então aí você tem que consertar isso. Você tem que falar, olha, o coitado está só com $1 milhão, entende? Porque ele é um milionário, ele deveria ter muito mais. Para ele isso é um lanchinho. Eu não sei se na alfândega americana funciona assim, eu só estou dando como exemplo, mas eu estou vendo que o exemplo não encaixa com o exemplado, que com o exemplificado. Então, voltando ao nosso assunto, você tem que falar bem do próximo, tem que falar bem do próximo. Na hora que você fala bem do próximo, você é obrigado a acrescentar a sua brachá. Aí você transformou o que é visto lá em cima, aparentemente como uma petição para verificar se o que ele tem realmente ele merece ou não, se transforma ao contrário, se transforma numa petição contrária, que você está dizendo lá em cima, está afirmando que o que ele tem não é o suficiente, que você quer que ele tenha 1000 vezes mais, milhares e milhares de vezes mais. Esse assunto então está entendido. Pode ouvir várias vezes, quer dizer, deve. Então, nesse caso, sendo que esse assunto ele vai contra toda a nossa mentalidade aqui, toda a mentalidade do nosso povo brasileiro, então vale a pena ouvir isso muitas vezes. A gente tem que alinhar o nosso intelecto, fazer um alinhamento intelectual, pensar da maneira correta, falar da maneira correta. Cada palavra nossa lá em cima está sendo levada em conta somente pelo fato de a nossa alma lá em cima, a raiz dela ser a Chokhmah de Atzilut. Depois a alma se reveste nos mundos mais baixos de Briah, Yetzirah e Asiyah. A alma tem níveis de Nefesh, Ruach, Neshama, mas sendo que a raiz da nossa alma é o lugar mais alto possível, lá nós nos tornamos parte de Deus. Por isso que está escrito no Bereshit, quando Deus criou o homem, está escrito Vaifach be'apav neshmat chaim. Está escrito quando Deus falou para os anjos, façamos o homem. Está escrito, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nos 10 mandamentos está escrito que é proibido imaginar qualquer coisa material como imagem e semelhança para um assunto espiritual. Quer dizer, se a gente imaginou Deus, isso é idolatria. Então você tem que saber que tudo que você pode imaginar, Deus é muito melhor do que isso. Tudo que você é capaz de imaginar é como uma criança que nasceu cego e cresceu cego, nunca viu uma paisagem na vida, e na cabeça dele está preto, mas preto igual preto, e ele imaginando uma paisagem, e ele diz, já vi o coqueiro, preto, mas preto igual preto,
já estou imaginando a arara em cima do coqueiro. E na cabeça dele está tudo preto. Então a gente, por mais que a gente tente dar uma forma ao material, ao espiritual, todo o nosso raciocínio material, a gente não tem o sentido para entender o que é o mundo espiritual. Então, por causa disso, a gente não tem como imaginar o espiritual. E tudo que a gente imagina está errado, consequentemente. Então, se a gente imaginou alguma coisa espiritual, é idolatria. Então, por que está escrito que Deus falou para os anjos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Se nem um anjo é material. Se você imagina um anjo, você já errou, porque nós não temos a capacidade de imaginar o espiritual, e os anjos também são espirituais. Eles têm um corpo e uma alma, mas o corpo deles é um corpo espiritual. E Deus está acima disso também, está acima dos anjos também. Se você imaginar, se você conseguir, tiver aí uma revelação de um mundo superior, quando o anjo desce para esse mundo, ele se reveste num corpo material, tipo os anjos que se revelaram para Abraão Avinu. Mas o Malach Gabriel, o anjo Gabriel, que não é o que os cristãos desenharam lá de soldado romano com colete à prova de flechas e saia de couro, e tira da cabeça todas essas idolatrias. O anjo Gabriel, que é um anjo lá de cima, então ele é muito melhor do que qualquer figura material. Quando ele se revelou no acampamento dos assírios que estavam cercando Jerusalém, ele se revelou sem um revestimento material, nada. Ele se revelou do jeito que ele é lá em cima, por milagre. Aí precisou de um milagre. De todo o exército assírio, só ficaram 5 pessoas vivas, que eram Sanherib, o rei da Assíria, os 2 filhos dele e o Nebuchadnezzar, o Nebuzaradan, que são as estrelinhas agora do Tisha B'Av. Depois a gente vai falar sobre isso também, mas não agora, para não misturar uma coisa com a outra. Então, o anjo se rebelou, todo mundo morreu, porque a gente não tem capacidade de ver um anjo do jeito que ele é lá em cima. A alma sai do corpo. Então, o que acontece assim na prática, sendo que a gente não tem como imaginar uma criatura lá de cima, e quanto mais a gente não tem como imaginar Deus, e consequentemente tudo que a gente imagina está errado, e Deus falou para os anjos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o anjo não tem uma imagem e semelhança material como nós temos. Então, o que Deus estava falando para os homens, para os anjos? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diz o Zohar que a imagem e semelhança são essas 10 sefirot lá em cima. São 10 aspectos de emanação divina, que cada parte do nosso corpo tem uma vamos dizer, sincronização com uma dessas sefirot lá em cima. A nossa alma tem 10 sefirot, o nosso corpo tem 10 sefirot. A nossa alma tem Chokhmah Benadat, são 3 categorias de intelecto, e então por causa disso o nosso corpo tem que ter um cérebro. A nossa alma tem a bondade, por isso nós temos a mão direita para dar uma tzedakah. A nossa alma tem o lado gvura dela, que ela tem que lutar contra o Yetzer Hara, que é a força de expressão da alma animal, o mau instinto. Então nós temos a mão esquerda, quer dizer, para nos indicar que quando você luta com o Yetzer Hara, é como você está adestrando um cavalo. Você precisa do cavalo, você precisa dele animado, cheio de energia para correr bastante, mas ele está correndo para o lado errado, então você tem que educar ele com a mão esquerda, você não pode educar ele com a mão direita. Quer dizer, você tem que pegar leve com a educação dele,
porque senão você mata o cavalo, você fica sem cavalo. Então, da mesma maneira, a alma animal, ela é o nosso instinto, o nosso entusiasmo, o sentimento. Você tem que direcionar ela para o lado bom, mas com a mão esquerda, quer dizer, pega leve com ela para não, Deus me livre, para não causar uma depressão, um problema psiquiátrico aí no corpo. Então, cada parte do nosso corpo ele tem uma sincronização com uma dessas 10 esferotas lá em cima. Mas é claro que não, a gente não tem como falar que, olha, o corpo humano é a imagem e semelhança de Deus. As 10 esferotas são a imagem e semelhança de Deus, porque elas são 10 emanações divinas, e o nosso corpo tem esses 10 aspectos também. A nossa alma tem esses 10 aspectos também. Então a nossa alma, ela está mais sincronizada com essas 10 esferot. A nossa alma divina, ela está mais próxima, você chamar isso de imagem e semelhança de Deus, que são as 10 esferot, do que a nossa alma animal, do que o nosso corpo, mesmo eles tendo as 10 esferot também. Então, voltando para o nosso assunto, o principal. Quando a gente está falando agora sobre corpo, sobre alma, sobre 10 esferot, e você chega numa linguagem do Humash que está escrito que Deus soprou dentro de nós uma alma, uma Neshmat Chaim, uma alma de vida. Essa linguagem soprou, também você não pode imaginar que Deus tem um corpo, Deus tem um pulmão, Deus me livre, Deus sopra. Se você imaginou uma coisa assim, isso é idolatria. Então, por que usar a linguagem soprou? Para te mostrar, diz o Zohar, da mesma maneira que uma pessoa que sopra, ele sopra o que ele tem dentro, dessa mesma maneira, a Torá traz como exemplo que Deus soprou dentro de nós uma alma para nos indicar que nível de alma é esse, que a pessoa que sopra o que ele tem dentro, então, para indicar que a nossa alma é uma parte de Deus, nossa alma divina. Então, por causa disso, qualquer coisa que a gente fala, lá em cima é levado em conta. Por causa disso, a gente tem que falar bem dos outros, porque aí é levado em conta. Por causa disso, se você está precisando de uma coisa, você pede para um amigo que está com o mesmo problema, você reza por ele, você pede para Hashem, dá para ele isso que ele está precisando. Se você precisa da mesma coisa, você recebe primeiro, porque na hora que você pedir o bem para o próximo, vão perguntar lá em cima, talvez você também precise disso. Da mesma maneira, se você pede um castigo para alguém, você recebe primeiro, porque vão verificar lá em cima se você não fez a coisa errada também em outra reencarnação. Então, rezar pelo bem do próximo, a gente tem que rezar sempre. Pedir um castigo para o outro, deixa os anjos lá, isso é o trabalho deles. A gente não vai se meter com isso, porque a gente só sai perdendo. E agora o principal, já que você tem que pedir pelo próximo, você tem que falar bem do próximo. Então sempre que você fala bem do próximo, diz o Zohar, acrescenta a sua bênção. O que você ganha com isso? Que aí você também ganha, que se você precisa da mesma coisa, você é o primeiro a ganhar, que você está rezando por ele, e aí você faz com que o fato de você ter falado dele não seja visto lá em cima como uma malha fina em cima dele, mas ao contrário, seja visto lá em cima como uma reza por ele, e aí você é o primeiro a ganhar. Então faça isso, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você vai ver quanto você vai ganhar com isso. E vamos nos acostumar assim, sendo que o povo brasileiro tem outra mentalidade, e a gente está aqui contra a natureza. É tipo, uma pessoa está na selva, um bicho come o outro, e você não pode aprender também a ser um bicho, você tem que ser o contrário.
O peixe vivo é o peixe que nada contra a correnteza, não é o peixe que vai com a correnteza. Então, sendo que a mentalidade no Brasil é, se alguém tem alguma coisa, a pessoa acha que ele não merece. A mentalidade contrária da mentalidade da Torá, então a gente tem que nos acostumar a pensar certo, a falar certo. E eu recomendo que você assista essa aula várias vezes, para ir se acostumando, para se lembrar de tudo. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, olha, que Hashem dê para vocês milhões e milhões de dólares, que vocês possam usufruir disso com muita saúde, com muitas felicidades, muito shalom bait, muita alegria. O principal é muita alegria. Então, vamos lá, que Hashem dê para vocês milhões de vezes tudo que a Torá promete dar para vocês, e que sempre vocês usufruam de tudo com muita, muita alegria, que nós tenhamos o mais do mais do mais do mais que a Torá nos prometeu, que é a Geulah, que é a redenção final por meio do Mashiach. E agora é uma época propícia para que isso aconteça, que Hashem dê isso para vocês, dê isso para todos nós. Traga a Geulah, traga o Mashiach, traga o terceiro Beit HaMikdash, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, שלום בית ושמחה וכל טוב.